Estamos iniciando nosso quinto vídeo do curso Bíblia Hoje. E continuando o estudo do livro de Mateus, estamos no capítulo 3. E a ideia do curso é como a Bíblia pode ajudar você em todas as áreas da sua vida hoje. Sou o missionário Eliedson e vou pedir ao missionário Guilherme para iniciar com uma oração. Muito bem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque temos o privilégio, a oportunidade de aprendermos da Tua Palavra, de conhecermos a Tua vontade e de vivermos Jesus Cristo de forma que te agrade e que te glorifique. Eu oro, Jesus, para que o Senhor esteja abrindo os nossos corações neste momento, que os nossos corações venham ser como terras férteis, Pai, que a Tua semente, ao cair, venha dar muitos frutos, Pai amado. Essa é a oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E é muito importante que nesse momento você tenha a sua Bíblia em mão, que você possa abrir no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Estamos no capítulo 3, e que você possa acompanhar essa leitura e você tem a oportunidade de nos enviar as dúvidas, também sugestões para esse curso. Que seja uma bênção na sua vida e na sua família também. Vamos iniciar meditando na palavra que diz assim: João Batista prepara o caminho. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Guilherme, vocês que nos acompanham nos nossos vídeos anteriores, a gente aprendeu que desde os antepassados de Jesus, seus familiares mais antigos, até os magos que vieram do Oriente, os pais de Jesus, principalmente José, todos eles tiveram uma missão muito importante. E nesse texto nós conhecemos um profeta chamado João Batista. Gui, você poderia nos falar um pouco mais sobre qual seria a missão de João Batista? Quem era João Batista? Sim, eu creio que esse nome soa muito familiar, né? A vocês que estão aí nos ouvindo. João Batista, né? Muito conhecido. Aquele que foi o homem, né? Que batizou Jesus no Rio Jordão. E é interessante que, assim como a gente lemos, né? Desde a genealogia dos antepassados, dos reis, os magos, própria Maria, José, todos que cumpriram ali a vontade do Senhor. E João Batista não é diferente deles. João Batista, né, o homem que foi prometido pelo Senhor, a sua mãe Isabel, uma mulher estéria, mulher de um sacerdote da época, Zacarias. E o interessante que João Batista, né, aquele que foi, na verdade, o último profeta, ele veio simplesmente com o propósito de anunciar e preparar o caminho daquele que seria o Salvador e Rei de toda a eternidade, o nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista, sem dúvida, teve um propósito de vida que nós, hoje, também devemos buscar, que é anunciar o Senhor Jesus Cristo, anunciar a vinda dele e também a volta dele. João Batista, que não pregava nada além mais, né, do que realmente o arrependimento dos pecados, levando as pessoas a realmente entenderem que precisava de um Salvador, que não era boa o suficiente, que a religião não salva,
E isso foi o ministério, né, de João Batista ali, recluso somente ao deserto ali. Isso é muito interessante porque, como lemos, né, o profeta Isaías, né, anteriormente a João Batista, muitos anos antes, já profetizava sobre esse homem, o qual estaria no deserto, clamando, sendo voz do Senhor. E é realmente muito interessante porque Deus escolheu um deserto, né, para João Batista estar ali atuando e anunciando Jesus Cristo. A gente sabe que João Batista não teve nenhum estrelismo, né, nenhum realmente assim, uma aparência de buscar nenhuma vanglória, nenhum momento, mas o tempo todo seu propósito sempre foi diminuir e sempre foi que Cristo aparecesse tanto na vida dele quanto na vida das pessoas. E por isso, né, ele foi realmente de encontro à sua morte ali, né, onde foi decapitado, porque ele não realmente negou o propósito de vida dele. Amém. Glória a Deus. Muito bem, Gui. E continuando o texto, no versículo 7, diz assim: Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Nós conhecemos um pouco da história de João Batista. O missionário Guilherme falou também da sua mensagem, exclusivamente arrependimento, que ele veio com o único propósito de anunciar Jesus. Mas quando nós lemos do versículo 7 ao versículo 12, a linguagem que ele usa para os fariseus, saduceus, era uma linguagem mais dura. Por que isso, Guilherme? Você poderia explicar por que ele usa essa linguagem? Quem eram os fariseus, saduceus? Sim, tanto os saduceus quanto os fariseus, né, os zelotes, os ansênios, né, vários grupos religiosos da época que, de diferentes maneiras, mas tinham um propósito de estudar a lei, de serem zelosos diante da religião. Eles foram confrontados aqui com a mensagem de João Batista, porque João Batista leva eles a se autoexaminar, né? E onde eles se apegavam ali realmente na promessa de dizerem que são filhos de Abraão, né? E na certeza que a sua religiosidade realmente dava garantia a eles da salvação, da vida eterna. E eles estavam muito enganados, né? Pelo contrário, eles estavam vivendo de maneira hipócritas, distantes do Senhor. Por isso que João Batista não alivia, né, ao chamar eles de raça de víboras. Realmente um dizer muito difícil de ouvir. Eu acredito que nem eu nem você gostaria de ouvir esse dizer, principalmente por um profeta do Senhor. E aqui, né, podemos aprender que realmente a verdade, né, ela deve aparecer, e mesmo que seja difícil no momento, ela deve ser dita a todo momento. É isso mesmo. Muito bem, Gui. Vamos finalizar essa parte do capítulo 3 falando sobre o batismo de Jesus. Gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba
e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então essa é a primeira aparição de Jesus no Evangelho dele, segundo escreveu Mateus. Gui, o que a gente poderia aprender com Jesus nessa primeira aparição dele? Sem dúvida a gente, nota ao ler o texto uma humildade, uma obediência, um exemplo, aquilo que realmente Jesus foi. Um servo humilde do Senhor, aquele que se esvaziou de si mesmo, e por isso ele chega com toda a humildade, com toda a mansidão, e pede ali para ser batizado por João, justamente para cumprir aquilo que Deus falou por meio dos profetas. O único propósito de Jesus, sem dúvida, era cumprir a vontade do Pai. Ele diz isso lá em João, ao dizer que o alimento dele era fazer a vontade do seu Pai. E aprendemos com Jesus aqui que, sem dúvida, devemos humildemente se pôr à vontade do Senhor. E Deus é glorificado quando se colocamos realmente em obediência a Ele por amor. É por isso que, sem dúvida, notamos aqui um acontecimento que foi único. O céu se abriu quando Jesus foi batizado. A voz bradou do céu, dizendo: Esse é o meu Filho, em quem tem todo o prazer e me comprazo. Ali, sem dúvida, foi a fala de um Deus que ama o seu Filho, de um Deus que realmente enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, devemos notar aqui com Jesus a sua humildade, a sua mansidão e realmente a sua obediência ao ser batizado. Jesus não precisava ser batizado, né? Ele era o próprio Filho de Deus, ele é o próprio Deus. E ele veio aqui nos ensinar, dando um exemplo que realmente devemos se submeter a toda a autoridade do Senhor, a todo realmente ensinamento dele. Muito bem, Gui. E você que nos acompanha, gostaria que você entendesse que o principal motivo pelo qual você está acompanhando esse estudo bíblico conosco é aprender justamente com o próprio Senhor Jesus. E que a partir de hoje, que a partir desse estudo, para todas as suas dúvidas sobre o que fazer, como proceder, qual é a resposta que você precisa, que você possa buscar em Jesus. Ele sim é a resposta, Ele é a verdade, Ele é o caminho que devemos seguir. E Ele é a vida, justamente porque Ele nos deu o motivo para viver e nele encontramos a resposta para tudo que precisamos. Diante de tanta religiosidade, diante de tantos ensinamentos que você ouve, seja no rádio, na TV, na internet, de muitas pessoas que você conhece, você sempre deve lembrar o que Jesus ensinou, como Ele faria, e aprendendo com Ele aqui, cada vez mais, a ser um discípulo, assim como Ele veio a esse mundo fazer discípulos, e até hoje continua fazendo discípulos, por meio do Espírito Santo que atua na sua vida, te fazendo se arrepender dos seus maus caminhos, buscar mais a Ele, estar aqui aprendendo dEle. Pode ter certeza que você vai encontrar nele a resposta que precisa para esse momento de crise, para tantos outros momentos da sua vida, todos os momentos, sempre Jesus tem a resposta. Diante de tantas dúvidas que surgem nesse mundo, se você quer saber a verdade, Jesus é a verdade, Ele é a resposta. Então que a partir desse estudo, cada vez mais, você pense a todo instante o que Jesus faria como um verdadeiro discípulo. Não queremos apenas que você seja um membro de uma igreja, simplesmente religioso, como muitos aqui eram e foram condenados por João Batista. Aprendemos hoje. Mas que você seja um discípulo de Jesus e busque nele as respostas que você precisa para tudo na sua vida. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Continue conosco. E até o próximo vídeo. Um abraço.